Olá, sejam muito bem-vindos ao 10 Minutos de Psicologia, seu programa sobre psicologia, assuntos de saúde mental. A gente vai falar um pouco sobre perguntas dos internautas, então solta a vinheta. Como eu sempre falo, você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder conversar aqui, sugestões de assuntos. Você manda para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela nesse momento. Sinto muita ansiedade e não sei me controlar. O que eu faço? Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente deve fazer, muita gente deve ter essa dúvida. Até porque a ansiedade tá demais, assim. Principalmente por conta agora da pandemia, as pessoas estão muito mais preocupadas, elas estão muito mais ansiosas, elas estão sofrendo muito mais. Olha só, antes da pandemia, 19 milhões de brasileiros convivem com a ansiedade e a depressão. O Brasil, ele estava sendo considerado em 2020 o país mais ansioso do mundo e o quinto país do mundo com mais casos de depressão. Quando a gente pensa nesse dado, a gente pensa como é extremamente relevante falar de saúde mental. E a primeira coisa que me vem à cabeça é como a saúde mental é extremamente desvalorizada e, ao mesmo tempo, como as pessoas não se preocupam com esse cuidado, com o cuidado em relação à própria saúde mental. Se você está com alguma enfermidade física, você corre para o médico para ele fazer uma avaliação, te prescrever ali um tratamento e você resolver isso. Mas quando as pessoas estão com problemas psicológicos, elas ficam procrastinando, elas ficam protelando, elas ficam empurrando aí para frente e ignorando muitas vezes o problema, o que não faz de modo algum o problema desaparecer, pelo contrário. Muitas vezes o problema ele vai se cronificando, vai ficando mais difícil de ser resolvido e até vai se transformando em outras coisas. Por exemplo, de repente, uma tristeza ali por conta de alguma coisa que aconteceu, ela não é olhada, ela não é tratada, ela não é cuidada, ela vai evoluindo, ela vai aumentando, ela vai se cronificando e de repente quando você vê, você pode ter um transtorno depressivo, por exemplo. Ou você pode ter um outro tipo de transtorno ansioso. 2020, Brasil considerado o país mais ansioso do mundo. E isso é muito triste porque a gente vê que existe uma desvalorização da saúde mental. Mas, para além dessas questões, eu vou responder aqui a sua pergunta, lembrando sempre que as perguntas respondidas elas nunca são identificadas, o autor permanecendo totalmente no anonimato. Então a pessoa perguntou: sinto muita ansiedade e não sei me controlar, o que é que eu faço? Pois bem, o fato é, se você chegou nesse nível, você precisa de acompanhamento psicológico, talvez até acompanhamento com um psiquiatra também. O fato é, você precisa buscar ajuda especializada em saúde mental. Mas, se você está vendo esse vídeo, eu vou te falar algumas coisas que podem te ajudar a lidar com a ansiedade, mas isso não é um tratamento, ok? Isso é para você aplicar no seu dia a dia mesmo que você não tenha um transtorno de ansiedade. Então, vamos falar um pouquinho o que é ansiedade. A ansiedade é uma resposta do teu organismo ao estresse. Então, quando a gente é estressado, a gente começa a sentir ansiedade. Essa ansiedade, em geral, ela é positiva. A ansiedade ela é boa. Mas como é que a ansiedade pode ser boa? Como é que ela pode ser positiva? Porque ela é uma reação natural do nosso corpo. Assim como a gente fica feliz, assim como a gente fica triste, assim como a gente fica zangado, são reações. Então, quando a gente está com ansiedade, o nosso corpo está reagindo a algo.
E aí a gente precisa entender que reação é essa, por que a gente está reagindo dessa forma. E se essa reação está sendo desproporcional, que é o que acontece quando a pessoa tem crises de ansiedade. É o que acontece quando a pessoa tem uma ansiedade que ela é paralisante, que ela começa a atuar na vida da pessoa de modo que ela vai prejudicando a realização de tarefas cotidianas dessa pessoa. Então, quando chega nesse nível, a ansiedade ela já está prejudicando. Mas por que chega nesse nível? N fatores. A ansiedade ela é uma reação do corpo. Então, quando você está submetido a um estresse constante, quando você está sobrecarregado, quando você está extremamente preocupado com algo, você começa a gerar estresse. Esse estresse pode vir de fora ou pode ser um estresse gerado internamente. Como é esse estresse gerado internamente, professor? Muito simples. Quando você fica com pensamentos ruminativos, pensamentos que se repetem, pensamentos que é sempre aquele disco arranhado na tua cabeça, repetindo a mesma coisa. E aí isso vai gerando uma resposta fisiológica do teu corpo. Lembre-se, a ansiedade é uma resposta fisiológica a algo que é, muitas vezes, psicológico. Então, eu estou preocupado se alguma coisa vai dar muito errado. A pessoa ansiosa, ela tem, muitas vezes, esse tipo de padrão, que é o quê? Pensar no futuro e que esse futuro vai ser errado, que vai dar errado, que vai ser catastrófico, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E de eu tentar prever essa coisa muito ruim que vai acontecer, isso me gera uma aflição, me gera uma angústia, me gera medo. E aí vem a reação ansiosa. E aí vem os sintomas físicos. Eu vou citar alguns desses sintomas físicos, porque obviamente é um leque de sintomas, mas os mais comuns são: você começa a sentir o coração acelerando, a sua respiração ela fica mais curta, ou seja, dá uma sensação de falta de ar, dá uma sensação de sufocamento. Pode vir acompanhada de tontura, de dor de cabeça. E nesse momento de pandemia, muita gente sentiu esses sintomas, preocupados se iam adoecer ou se estavam doentes, se tinham pegado o coronavírus ou não. Essas pessoas começaram a ter esses sintomas de ansiedade, porque o medo de ficar doente era tão grande que desencadeava a resposta do corpo. Então, como fazer? Primeiro, ficar atento aos pensamentos. Segundo, evitar ficar ruminando esses pensamentos. Evitar ficar pensando o tempo todo. É difícil? É. Mas quando você trabalha para mudar o foco do pensamento, você consegue lidar melhor. Outra sugestão que eu te dou é trabalhar a sua respiração. Quando a gente respira devagar, quando a gente aprende a respirar adequadamente, respirar profundamente, isso ajuda a controlar as alterações criadas pelo estado de ansiedade. Então, tá atento aos pensamentos, respirar melhor, procurar ter uma vida mais regrada, eliminar as fontes de estresse, dormir melhor, fazer esporte. Tudo isso vai se somando e vai contribuindo para você lidar melhor com a ansiedade do cotidiano. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos falar mais sobre esse assunto futuramente, eu vou abordar novamente esse assunto. Curta, compartilhe e mande suas perguntas para o e-mail que está aqui na tela. E até a próxima!